tema o fim da vida. Aí talvez alguns possam pensar, pastor, mas eu não vim aqui para falar de morte. Mas infelizmente a gente precisa observar e notar que muitos de nós estamos num movimento para evitar a morte. Para evitar a morte do sonho, para evitar a morte da alegria, para evitar a morte física. Esses dias as pessoas estão focadas na morte. Onde está a morte? Porque eu quero correr dela. Só que se esquecem de correr para a vida, gente. Param de correr para a vida. Param de correr em direção a onde está a vida, onde está a promessa de Deus. Entendem? Leamos o texto de João. Apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, eu te dou graças por esta palavra, te dou graças pela ação do nosso Senhor Jesus, te dou graças porque o Senhor nos encontrou nesse lugar para trazer consolo, para trazer encorajamento, para renovar a nossa fé, para fazer-nos sair daqui como o Senhor mesmo prometeu, mais que vencedores, por meio do Senhor, por meio da cruz do Senhor, mas também por meio da tua ressurreição. Queremos copiar o teu exemplo, Senhor, e sair deste lugar, a fim de marcar as vidas com o poder da vida, e não correndo da morte, e não parando a vida por medo daquilo que pode nos acontecer, porque sabemos que aquele que fez a promessa é fiel, e guardará o nosso tesouro até o dia final, e recebemos essa tua palavra de todo o nosso coração e mente, em nome de Jesus, amém. Vou desassentar, queridos. Quando nós pensamos no fim da vida, logo associamos a morte. Porque o tema, o fim da vida, quando a gente fala o fim da vida, a gente tende a caminhar em rumo à morte. Mas podemos pensar além disso, além do fim propriamente, mas do proveito, do propósito e do legado que a nossa vida pode deixar para pessoas ao nosso redor e longas gerações. Já passou pela mente de vocês que nós estamos passando por isso para mais uma vez demarcarmos nosso território espiritual e sermos reconhecidos como igreja do Senhor Jesus nesses dias? Igreja que está passando a mesma adversidade que o mundo lá fora, mas não se comporta como, mas não reage como, mantém-se na fé, mantém-se na palavra, mantém-se na perseverança para justamente impactar com o poder do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos referenciais do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que você não pode sucumbir agora. Por isso que você não pode pensar na morte agora. Você tem que pensar no fim proveitoso que o Senhor colocou a tua vida, inclusive nesse cenário. Não foi por acaso que você foi deixado vivo para viver esses dias. Diga assim, não foi por acaso, porque Deus tem um propósito na minha vida. Tem um fim proveitoso com ela, para impactar a minha casa, impactar as pessoas que estão ao meu redor e impactar as minhas futuras gerações. Aleluia! Porque da forma como nós reagimos, meus irmãos, presta atenção no que Deus está querendo falar a nós. Nós vamos deixar uma marca. Então, se todas as vezes que você passar por adversidade, a sua fé se abalar e enfraquecer-se, que marca que você está deixando para o seu filho de fé? Que marca que você está deixando para a tua esposa de fé? Que marca que você está deixando para aquele teu companheiro de trabalho? Você não está deixando uma marca de fé, você está deixando uma marca dessa situação que você está sendo refém, que você está deixando se quedar. Observa isso hoje. Nos dias em que vivemos, onde todo mundo está à procura de evitar a morte, temos oportunidade de ver a vida como um fim proveitoso e marcante. Pois a vida de Deus nos concedeu, a vida que Deus nos concedeu é para ser vivida para um propósito de revelar a glória de Deus. Enquanto a morte tem a função de fazer refletir sobre o valor da vida.
Até a morte tem um propósito. A morte deve nos fazer pensar e fazer refletir sobre o valor que Deus tem ainda com aqueles que estão vivos, com o propósito da nossa vida. Para quê? Para evitar a morte de mais outros. A morte por desespero, a morte por depressão, a morte por coronavírus, a morte por violência familiar, a morte por palavras amargas, terríveis que estão sendo lançadas nesses dias uns contra os outros. Nós podemos viver a vida com um fim proveitoso, cheia do poder de Deus para estancar o poder da morte nesses dias. Eclesiastes capítulo de número 7, no versículo de número 2, declara assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Então, quando a gente fala de morte da perspectiva bíblica, precisa haver uma reação dos crentes. Precisa haver uma reflexão para uma prática mudada, uma prática renovada na fé. Meu irmão, se em algum sentido, a morte fez parte da tua vida essa semana, matando um pouco das tuas expectativas, das tuas esperanças, da tua fé talvez, do teu ânimo, hoje o Senhor está nos fazendo refletir, pegar esse poder da morte para fazer reflexão ao poder que Deus tem colocado em nós, que pode operar, segundo o que ele diz em Efésios 3:20, quando diz que o meu Deus pode operar infinitamente mais, ou trazer à existência, ou fazer, ou providenciar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E esse poder é o poder da vida, meu irmão, da vida de Deus, tá bom? Exatamente por esse motivo é que Deus também permitiu que alguns homens importantes da Bíblia Sagrada fizessem declarações enquanto estavam vivos, declarações frente aos tempos difíceis que viveram, deixaram registradas tais declarações para que nós fôssemos incentivados a sempre olhar para a vida de Deus como um fim proveitoso, como um fim poderoso. Observamos aí a vida de Jó. Quem nesse mundo, depois de Jesus, sofreu mais agrura que Jó, gente? A pele dele apodrecia, as dores eram da planta dos pés ao último fio de cabelo. Em Jó capítulo 19, mesmo nessa situação, e ainda com acusadores, dizendo que ele estava em pecado, o que o fez até criticar a Deus. Ele recobra por alguns instantes a sua consciência e declara o que declara no versículo 25 do capítulo 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E a prova de que ele entendeu essa mensagem é o que ele escreve lá no capítulo de número 42, no versículo 2, depois que Deus o questiona: e aí, Jó, está entendendo quem eu sou? Está entendendo que você não me conhecia e passou a me julgar? Passou a entender que eu te abandonei por causa da adversidade? Passou a pensar que eu te esqueci porque você estava sofrendo dores? Passou a imaginar que eu te rejeitei por causa das acusações alheias que não vinham da minha parte? Você entendeu agora que você não me conhecia? Você só tinha ouvido falar a respeito de mim? Aí ele recobra a consciência e diz: Senhor, agora eu te conheço porque eu ando com o Senhor. Bem sei que tudo podes, no versículo 2 ele diz: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu irmão, esteja a sua situação em uma situação completa de abastança, esteja a sua situação paupérrima, com a pele apodrecendo, saiba que o Deus que você serve não perdeu o poder, não perdeu a sua posição de soberania. Ei, maravilha! Josué capítulo de número 24, versículo 15. Todos sabem de cor essa passagem. Quando todos tendiam a abandonar a Deus depois das benesses que Deus dera. O povo passou 40 anos no Egito e entra na terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Recebeu tudo das mãos próprias de Deus. Todo o favor de Deus era visível com a terra de Canaã. E a tendência deles foi exatamente contrariar no momento que entraram na bonança. Perderam de vista a vida de Deus.
e começaram a se entremeter com a morte. E aí, fazendo aliança com os povos pagãos, eles foram tendenciosos, se perderam da palavra, foram para um caminho que era um caminho só de próprios interesses. A chega ao ponto que Josué, no final da sua carreira, ele levanta as mãos e diz assim: ei, se vocês quiserem servir aos deuses de vossos pais, os deuses que os vossos pais serviram lá no Egito, fica por conta de vocês. Ou se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus e dos caldeus, todos esses povos pagãos que encontram-se nessa terra que Deus nos deu, também é por conta de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos nos posicionar frente ao poder da morte, com palavra de vida, nos posicionando a quem nós servimos e por quanto tempo nós vamos servir. Nós vamos servir por tempo indeterminado, porque o serviço do reino é para a eternidade. Aleluia. Forma como estes e outros homens da Bíblia, a história final da sua vida também pode ter um fim proveitoso. E aqui falo nos dois sentidos. O cumprimento do propósito que ao longo da vida Deus por etapas vai constituindo, e também do legado e inspiração que serão deixados quando a minha e a sua morte chegar. Não viva a vida só para evitar a morte, meus irmãos, mas vivam de forma que ainda depois da morte suas vidas continuem inspirando pessoas. Vou repetir: não vivam à procura de um jeito para se evitar a morte, se evitar as agruras, as circunstâncias adversas, porque isso é ilusão. Eu e você teremos que passar por um propósito, mas com Deus sendo o nosso pastor, com o Senhor sendo aquele que anda conosco dentro da fornalha, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, como um Deus que anda conosco, ainda que no vale da sombra da morte. Não procure um jeito para evitar a morte, mas procure um jeito que você viva a vida, para que até depois da morte você sirva de inspiração para muitas pessoas. E deixa eu te dizer, você já está sendo inspiração para muitas pessoas. Será que você pode dizer assim: eu sou inspiração para muita gente? Pode acreditar nisso. Você pode ser inspiração para o lado bom ou para o lado ruim. Você tem que escolher hoje. Deus está querendo que você seja para o lado bom, para o lado da vida em Deus. Dessa forma, nós podemos ver o nosso Mestre Jesus, forma como ele encerrou seus dias entre nós, ainda vive como o Senhor intercessor nosso, todos os dias à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. A sua vida teve um fim proveitoso. Se nós somos seus discípulos, nós precisamos copiar o seu modelo. Eu e você precisamos perseguir isso hoje. Então eu já quero quebrar aqui, em nome de Jesus, toda ação mentirosa das trevas. Que a sua vida vai ser uma lamúria, que a sua vida vai ser essa tristeza que você está vivendo, que a sua vida vai ser esse desespero de causa, essa coisa de não saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu sei o que vai acontecer no dia de amanhã. O Senhor proverá. Eu sei o que vai acontecer amanhã. Eu vou acordar mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu sei o que vai me acontecer amanhã. Todas as minhas enfermidades serão levadas à cruz do Calvário, por meio do poder que ele emanou daquela cruz, ressuscitando dentre os mortos. Então, observando suas últimas horas, porque a gente está falando de ceia do Senhor, a gente precisa falar do fim da vida categoricamente, olhando para Jesus, mas também o fim, o proveito que a vida de Jesus nos traz para os dias de hoje e eternamente. Então, observando a perspectiva dos 4 evangelhos, com exceção de 2 que têm a mesma perspectiva, Marcos e Mateus, nós vamos extrair aqui o que é possível fazer ao longo da vida, ainda que em meio a circunstâncias como as que Jesus enfrentou, e que talvez você esteja enfrentando numa proporção menor, mas que são circunstâncias difíceis. Perceba, primeira lição que a gente tira da
dos eventos da morte, que retratam a morte do Senhor Jesus, o fim da vida do Senhor Jesus. Mas quando eu falar fim da vida, eu quero que vocês imaginem o fim da vida nesses dois sentidos. O fim, o término, mas também o proveito da vida de Jesus. Porque é assim que a gente tem que carregar a ideia. Não sei se vocês observaram essa árvore que dá os frutos no tronco. Vocês sabem qual é? Jaboticaba. Essa planta chamada jaboticaba, essa árvore frutífera, ela é uma árvore que demora muitos anos para dar fruto. Obviamente, hoje tem modificações genéticas na semente, fazem essa árvore dar fruto muito rápido. Mas de maneira natural, essa árvore só dá fruto depois de 20 anos. Todo mundo que olha uma árvore adulta, uma jabuticabeira adulta, vai dizer assim, não vai dar nada, vai morrer. Vai morrer. Não serve para nada. Pode cortar. Ela não dá nem muita sombra, porque não tem muita copa. Ela é uma árvore mais extensa, assim, mais alongada. E o pior é que ela nasce em regiões muito quentes. O Brasil tem no noroeste de São Paulo, em outras regiões. Mas ela chega a durar 100 anos, irmãos. Ela demora para dar o seu fruto, mas ela tem um fim proveitoso. Talvez você hoje chegou aqui num estado de desespero, dizendo, para que eu sirvo? Isso não passa na minha vida, isso não muda. Parece que é meu destino. Não, não tem nada disso para o teu destino. O teu destino é a vida eterna em Cristo Jesus. Você vai dar fruto, meu irmão. O que você não pode é sair da tua posição. Assim como a árvore não sai da posição e espera o tempo chegar. E o tempo eu posso dizer que chegou hoje em nome de Jesus. Porque se Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, é porque Ele sabe que o teu coração está precisando dela, o meu também, e eu recebo em nome de Jesus. Então é possível ao longo da vida descobrir um fim proveitoso de obedecer a Deus até o fim. É possível obedecer a Deus até o fim. É isso que a gente vê nesse texto de João, no capítulo de número 19, no versículo de número 30, quando ele diz, está consumado. Então ele quer dizer para Deus, ele está dando uma declaração para Deus em aramaico tetelestai. Tetelestai quer dizer está consumado. Quer dizer, tudo o que o Senhor havia me ordenado a fazer, todo o propósito e toda a missão foi cabalmente cumprida. Eu cumpri tudo, está tudo feito, está tudo pronto, agora é com o Senhor. É como se Jesus estivesse agora transferindo novamente a responsabilidade para o Deus Todo-Poderoso continuar a obra dele. Eu e você, meus irmãos, podemos ao longo da vida ter essa marca, uma marca onde Deus se vê operando através das nossas vidas até o fim dela. E no dia que chegar o nosso fim, Deus continuará operando através daquilo que nós deixamos marcando a história. Por trás deste está consumado a plena obediência à vontade de Deus frente às circunstâncias. Presta atenção nisso, plena obediência a Deus frente às circunstâncias adversas, as tendências da sua carne e as provocações e tentações de Satanás. Quando Jesus diz está consumado, ele enfrentou tudo isso sem exceção. Mas por causa da sua obediência ao Pai, ele venceu na mesma condição humana que qualquer um de nós. Porque alguns podem dizer assim, ele foi capaz de dizer está consumado porque ele era Deus. Sim, ele sempre foi Deus, mas ao mesmo tempo sempre foi homem. Jesus 100% Deus e 100% homem. No que diz respeito a ser 100% Deus, ser 100% santo, 100% digno, ser 100% soberano, ser 100% imutável, ser 100% capaz, todo poderoso, mas enquanto a ser homem 100% suscetível a sofrer tentações, a sofrer perseguições, a sofrer com agruras, com oposições, com Satanás atormentando da mesma forma que eu e você. Então uma coisa que urge para os crentes no Senhor Jesus e para aqueles que querem viver uma vida aprumada no propósito de Deus é obediência a Deus, ainda que em meio às circunstâncias que nos afligem. Porque no versículo 28 desse mesmo capítulo 19 ele diz lá, tenho sede.
E quando a gente observa o teor da razão, ou por que ele diz tenho sede, no momento em que ele estava a segundos da morte, é porque ele quis deixar para nós claro que humanamente ele obedeceu em tudo e por isso ele venceu. Por isso ele não sucumbiu. Você e eu temos tendência, sim, a tentações, as provocações de Satanás, as decepções da vida, a abandonar os nossos postos, abandonar a nossa fé por conta daquilo que nos acontece e que nos traz muita tristeza. Mas Jesus nos deixou um exemplo. Sim, é possível obedecer a Deus até o fim. E o que a gente pode responder? Eis-me aqui, Senhor. Vou te obedecer até amanhã? Não, até o fim. E quando que é o fim? Você não sabe. Até quando você não sabe? Até quando você não sabe? Obedecer a Deus. Obedecer a sua palavra. Obedecer. Ele obedeceu em tudo. Por isso que vale lembrar aqui de alguns textos bíblicos que a gente pode ler depois na nossa casa. Filipenses capítulo de número 2, versos de 5 até o 11. Quando o apóstolo Paulo recomenda que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, mesmo sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo e obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso o seu nome está acima de todo nome, o qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! É possível, meus irmãos, ainda viver de forma justa até o fim. Porque se as circunstâncias querem quebrar não quebram a decisão de obediência, as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje podem nos tentar a fazer o quê? A não vivermos mais de forma justa, de forma aplicada ao exemplo de Jesus. Lucas capítulo de número 23, a partir do versículo 44 até o 49, a gente vê da perspectiva do evangelista Lucas, agora a morte de Jesus, o evento da morte, do fim da vida de Jesus. Lucas 23, de 44 ao 49. Já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: o que ele disse? Verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Perceba que a expressão justo, aqui nesse contexto, ela é similar aos eventos que Mateus e Marcos registram. Enquanto Mateus e Marcos registram que o centurião disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Lucas registra: este homem era verdadeiramente justo. A expressão justo, nesse caso, representa o mesmo que Filho de Deus, deixando claro que o testemunho ou o procedimento de Jesus era exímio, era similar, no máximo, totalmente como um filho proveniente do próprio Deus. Portanto, ele vivia em santidade, ele vivia em lealdade, ele vivia em fidelidade, ele vivia parelho ao sonho de Deus, às expectativas do próprio Deus. Era visível, era notório através das suas atitudes. O que aquele centurião percebeu foi o diferente do que os fariseus e os judeus que o levaram à cruz não haviam percebido. Ele era um homem que nós podemos seguir o seu exemplo e que, se seguirmos o seu exemplo, só seguir o seu exemplo, se alguém, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, se alguém não compreender Jesus na primeira instância como o Senhor da vida dela, se seguir o exemplo de Jesus, mais dia menos dia vai reconhecê-lo como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, porque o seu exemplo já bastaria para nós. Entende o que eu quero dizer?
Então é possível viver de maneira justa, e que eu quero dizer, de maneira alinhada à vontade de Deus, de maneira ajustada ao propósito de Deus, com Deus sendo o centro das nossas decisões. É possível neste tempo não desistir da fé, nem abandonar a sua postura digna, meu irmão, por conta das contas que você tem que pagar, por conta da ameaça de perder o emprego, por conta das más notícias que chegam lá da sua família no Brasil. Eu tenho certeza que ainda assim, seguindo o exemplo de Jesus, você e eu podemos superar isso e viver de maneira justa, de maneira exemplar para o mundo que está perdido. Se você observar o contexto, pouco antes do texto que nós acabamos de ler, Lucas registra aquele embate que há entre os dois ladrões que estavam na cruz à sua esquerda e na cruz à sua direita. A direita dizia para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, desce daí, desce da cruz e livra-nos, tira-nos daqui. Enquanto da esquerda disse: que é isso, homem? Nós estamos aqui nessa cruz por uma questão de consequência dos nossos atos, das nossas atitudes. Este homem é um justo. Ele não fez sequer nada para estar aqui como nós. E aí ele não apenas soube dessa informação, mas ele creu na informação. Ele creu na palavra. E aí ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que Jesus disse? Jesus disse: você é um ladrão, pecador, vai ter que passar pela classe de batismo, vai ter que ir lá no altar, confessar o Senhor. Não, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, olha que coisa poderosa, coisa poderosa. A misericórdia de Deus retratada ali, ó, no momento de dor, no momento em que, vale lembrar, Jesus já tinha sido esbofeteado, cuspido na cara, possivelmente violentado até sexualmente, abusado fisicamente. Jesus passou por uma série de situações que ele podia estar revoltado da vida com todo mundo. Ele podia ter virado para ele: eu sou santo e eu tenho a possibilidade de dizer que ela vai para o inferno, que eu não vou levar você para lugar nenhum de bom, não. Estou revoltado da minha vida aqui. Ele podia ter dito isso, podia ou não podia? Como homem podia ter dito. Mas é possível viver de maneira ajustada ao propósito de Deus, mesmo diante dessas circunstâncias. E reverter a maldição em bênção, irmãos. Ser misericordioso quando ninguém está sendo misericordioso com você. Quando todas as coisas ao seu redor só mostram injustiça, só mostram coisas difíceis de ser até engolida, entendida. A sua vida, a vida de Jesus foi marcada por entrega a Deus. Porque ele diz: a ti eu entrego o meu espírito. Sua vida foi marcada de entrega desde o início do seu ministério até o final. Ele começou com 40 dias de jejum, sendo tentado por Satanás no final dele, por livre e espontânea vontade. Ele fez isso porque amava a Deus. Entrega. E terminou a sua vida entregando seu espírito, entregando sua vida. Mas se não bastasse, a sua vida também foi marcada por misericórdia. Misericórdia. Quando ele diz no capítulo, no versículo 43 desse capítulo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui remete a nós, dentro dessa situação que está triste na sociedade hoje, houveram pelo menos 3 fases já do efeito coronavírus ou pandemia no mundo. A primeira fase foi a fase do desespero de causa, onde nós vimos coisas até absurdas. Nós vimos, por exemplo, a crise do papel higiênico aqui no Japão, né, onde todo mundo correu para tentar resolver a situação da morte. Então, estão entendendo? Então, encheram um carrinho de papel higiênico, de tixo, e achando que aquilo ia dar jeito para a morte. Acabou o estoque, mas a doença não passou. O desespero não passou. Então, o desespero de causa agora deu lugar para o pandemônio. De pandemia virou um pandemônio. Pandemia é o mesmo que dizer que é uma epidemia que
transcendeu as fronteiras. Então virou uma epidemia transcontinental. Mas o pandemônio é quando o desespero de um contagia toda a sociedade em desespero. Então aí começa a ter aquela corrida para os mercados para estocar comida, corrida para evitar perda financeira, corrida em todos os sentidos, menos corrida para Deus. Corrida para fazer na força do braço, o pandemônio. A ansiedade tomou o coração de muita gente. Muita gente deixou de fazer negócio, muita gente fez negócio errado, muita gente deixou igreja, muita gente deixou país, muita gente deixou trabalho, muita gente deixou casamento, deixou filho por causa do pandemônio. E a terceira fase é a fase que a gente está vivendo, que é a fase de uma realidade cruel, da escassez, porque falta saúde, falta trabalho, falta produção, falta o salário. Falta salário, entra num ciclo de miséria e de escassez. E nesse ciclo, e nesse estágio, tudo o que pode vir de maneira atuante por parte de espírito de miséria está vindo. Então, maridos estão espancando as esposas, pais estão espancando filhos. Nós vemos briga dentro de mercado, briga na rua, briga no trânsito. Gente, teve cidades que o número de coronavírus abaixou, mas o número de homicídios aumentou. Misericórdia é o antídoto para a gente não ser refém da miséria do pecado. Porque a misericórdia poderia ter já lá no início feito muita gente não entrar nessa decadência. A misericórdia fazendo pensar que se eu pego um papel higiênico a mais, vai faltar para alguém que realmente precisa. Se eu vou lá e estoco a minha casa com comida, vai faltar comida para quem realmente precisa. A misericórdia poderia evitar muitos burburinhos desnecessários na internet, que vai faltar leito de hospital, vai faltar médico, quanto pior, melhor. Sabe, aquele estágio, quanto pior, melhor, era o pandemônio, que fez virar notícia no mundo todo e fez muita gente entrar em conflito com governos, com políticos e famílias entrarem e se desagregarem. Amigos de longas datas não se falam mais porque não tiveram ponderação, sobriedade nesse processo. E evita ainda hoje. Muita gente dá cabo da própria vida. O número de suicídios aumentou também consideravelmente no mundo. Agora, de quem o mundo espera misericórdia, gente? De Deus, mas através de nós. Então, se você não operar com misericórdia dentro da tua casa, como que você vai querer operar em misericórdia fora dela? Se você não operar em misericórdia com os teus irmãos aqui dentro, como é que você vai esperar? O que o mundo pode esperar de você e de mim? Misericórdia quero e não holocausto. Porque eu me agrado muito mais de um ato de justiça do que um ato religioso. O profeta Isaías chega a condenar Aliás, Deus usando o profeta Isaías chega a condenar a prática do jejum. Nunca vi um negócio desse. Mas ele disse, é esse o jejum que eu espero de vocês? Não, é o jejum que desate as prisões da injustiça, que dê o amparo ao pobre, que ampare a viúva, que estenda as mãos aos órfãos. É esse o jejum que eu quero de vocês. É o jejum que leve vocês a terem uma perspectiva minha. Que vocês estejam ajustados ao meu propósito. Deixa o Senhor falar com você nessa hora, meus irmãos. Porque eu quero levar você para Lucas agora 6, versículo 43, para você observar o ensino que Jesus dá. E eu não estou mudando o evangelista aqui, eu não estou mudando o evangelho. Até para dizer para você que é exatamente da mesma perspectiva. Não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Esse foi um ato estancado de Jesus, símbolo da misericórdia de Jesus. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 43, melhor dizendo. Leiam em alto e bom som aí, por favor.
Então ele está levando a gente a pensar exatamente dessa perspectiva, de que eu e você somos reconhecidos nele quando nós temos a mesma atitude, a mesma direção para as atitudes, as ações que nós vamos tomar. Nem sempre a gente vai receber da parte daquelas pessoas que nós esperamos pétalas de rosas. Nós vamos receber, às vezes, coisas que são até injustas, e injustas no sentido real da palavra. Agora, eu quero lembrar você que nem por isso você pode desistir, você pode abandonar. Sua esposa não está te entendendo agora, mas isso não quer dizer que ela não vai te entender para sempre. E vice-versa. Seu pai talvez não esteja tão pronto para entender a situação que você está enfrentando agora, mas isso não quer dizer que ele não vai te entender para sempre. Então, um pouco de tolerância agora, entendem? Um pouco de... Vou usar uma palavra mais difícil para vocês nunca mais esquecerem dela, e o propósito disso aqui. Parcimônia. É aquela paciência mais, sabe, delongada. Longanimidade, gente. Fruto do Espírito. Nós estamos em dias que tudo nos fere. Tudo é razão para a gente ficar tocado nas emoções, ferido. Então vamos ponderar um pouco, somos maduros. O que a gente espera de Deus? A gente espera o melhor de Deus e Ele sempre tem o melhor para dar. Mas o que a gente pode esperar do mundo? Do mundo a gente não pode esperar muita coisa. Das pessoas, mesmo que elas sejam cristãs, a gente não pode esperar a perfeição. Não vai. Não vai rolar isso não. Só vai desanimar a tua fé. Misericórdia quero e não holocausto. Há um outro texto bíblico também que o Senhor Jesus declara aos seus discípulos que se nós agirmos em misericórdia, nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Verdadeiros discípulos de Jesus. E eu entendo que a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala a partir de Jesus e dá essa recomendação que se o Senhor, a melhor forma do Senhor ser visto, presta atenção nisso, a melhor forma do Senhor ser visto em nós é de acordo com o contexto que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos vivendo num contexto de pressão, onde a violência e a miséria estão dando lugar para a generosidade e o espírito apaziguador, como é que Deus vai ser visto? Exatamente dessa forma. Se você está convivendo num ambiente de escassez material, onde as pessoas não têm o que comer, você chega lá, abre a Bíblia e começa a pregar para elas, Deus vai ser visto nisso? Agora, pega 2, 3, reúne lá um povo, pega um pouco de comida de 1, 2, 3, faz uma comida e distribui para essas pessoas e diz, Deus ama você. Deus vai ser visto. Então, Deus pode ser visto à medida que eu contextualizo e me aplico àquela condição na situação em que as pessoas estão vivendo. Então hoje urge termos misericórdia. E vamos fazer o quê? Vamos ficar pregando o evangelho? Vamos só falar de, Jesus ama você, se você não aceitar Jesus vai para o inferno. Aí que as pessoas vão se afastar de nós mesmos. Mas faz o seguinte, começa a perceber se alguém está precisando de uma cesta básica, vai lá e dá uma cesta básica para essa pessoa, e escreve uma cartinha falando do amor de Deus por ela, contando uma experiência que você teve com a misericórdia de Deus. Pensou nisso? Tem lá um irmão que você sabe que tem uma conta que não está paga, vai lá e oferta na vida dele, você vai ver, isso é misericórdia, irmão. Isso é misericórdia. Tem alguém precisando cuidar de um filho para receber um amparo do pastor, da pastora. Se comprometa em cuidar do filho para esse casal, para esse irmão, irmã, receberem um conselho da palavra. Isso é misericórdia, irmão. Tem alguém que está precisando de um tsuyaku. Você sabe que essa pessoa pode contar com a sua ajuda, se dispõe a fazê-lo. Esse é o contexto de misericórdia prática, não misericórdia conceitual. Blá, blá, blá não está servindo mais, hein? Não está expondo mais nada de Jesus. Nós precisamos ser igreja nesse momento. Quantos concordam comigo aqui? Por último, é possível viver relacionamento com Deus até o fim. É possível viver, como eu disse lá no início, obediente a Deus até o fim.
É possível viver ajustado ao plano de Deus, à vontade dele, emparelhado com o plano dele, sobretudo nesse tempo com misericórdia, com atitude de misericórdia. Mas é também possível nesses mesmos dias de grandes situações que nos atazanam a alma, que nos tiram a nossa concentração, que não dá nem vontade de orar. Ou isso acontece comigo? Não dá vontade de orar. Tem coisa que acontece com a gente e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas é aí, meu irmão, que Jesus nos ensina que relacionamento com Deus é possível viver até o fim. Até o fim. É isso que vai sustentar a tua vida, varão. É isso que vai sustentar a tua vida, varoa valorosa. Porque da perspectiva de Mateus, como eu disse, não vou ler Marcos porque repete o texto. Mateus capítulo 27, versos 45 ao 54. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. E isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Oh, maravilha! E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqui a gente observa que o relacionamento de Jesus foi de início ao fim estabelecido muito constante e muito aprofundado. Então, se nós temos que copiar algo também urgente, é esse estilo de vida que Jesus nos deixou como exemplo. Por isso é que Jesus, ao notar a ausência do Pai, vocês percebem aqui no texto, que ele diz, Eli, Eli, em Marcos diz, Eloi, Eloi, que era uma expressão em aramaico, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse isso uma vez, ele disse 2. Aí às vezes a gente aponta para Deus, puxa vida, Deus abandonou Jesus. Não é cruel? A hora que Jesus estava mais precisando de Jesus, Deus o abandona, como é isso? Presta atenção numa situação aqui. A gente não pode olhar da perspectiva negativa. A gente tem que olhar da perspectiva positiva. Que Jesus tinha tanto contato com Deus. Jesus tinha um relacionamento tão próximo com o Deus Pai, que em nenhum segundo da vida dele, ele se via longe dele. A todo instante, o Senhor Jesus estava buscando a vontade de Deus para executá-la, para fazê-la. E presta atenção ainda mais, ele era tão íntimo de Deus, por ter promovido ações de busca a Deus, muitas madrugadas Jesus passou orando, só ler os evangelhos. Isso demonstra a nós que, humanamente falando, nós não vamos ter comunhão aprofundada com Deus se nós não o buscarmos. Nós não vamos perceber a ausência de Deus se nós não estivermos diariamente na presença dele. Tem muitos crentes que nem notam que estão longe de Deus porque já não buscam a Deus há muito tempo. Porque trocaram Deus pelas coisas de Deus. Trocaram a presença de Deus, o relacionamento íntimo com Deus, em fazer para Deus. Uma coisa remete à outra, mas uma não representa a outra, entende? Se você busca Deus, se você quer relacionamento com Deus, você quer compromisso com Deus. E o compromisso com Deus te dá uma noção de assumir responsabilidade. E quem assume responsabilidade é sinal de que amadureceu em Deus, de que cresceu em Deus. Por isso faz o que faz na casa de Deus. Porque você tem um relacionamento muito robusto com o Pai, você faz a vontade do Pai. Porque você tem um relacionamento intenso com o Pai, você vai fazer com excelência tudo o que você faz e sobretudo com amor para Deus. Mas o contrário não é verdade. Por mais excelência que você esteja fazendo alguma coisa,
Se você no seu dia a dia não busca Deus, não fala com Deus, não ora a Deus, você está muito longe de Deus. Você não tem relacionamento com Deus. E nessa hora de agrura, você nem se dá conta de que está tomando atitudes muito longe de Deus, porque faz muito tempo que você não está perto dele. Você não consegue ouvir a voz dele. Você não consegue sentir a presença dele. E não é por conta de fatores externos, é por conta do nosso estado de relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus está pífio, está deixado às margens, é assim que nós vamos nos ver diante das agruras. Pensa nisso, meu irmão. Deixa o Espírito Santo falar com o teu coração. Quanto tempo você está tirando para Deus? Quanto tempo você está investindo na presença de Deus? Nós falávamos essa semana de promover uma ação prática, de tirarmos tempo para a leitura da Bíblia, tirarmos tempo para a oração, tirarmos tempo para orarmos em línguas. Porque se Deus deu um estilo de oração, um modelo de oração para você, e você não usa, você está perdendo. E está perdendo sobretudo porque isso te edifica. Se você não parou para orar em línguas, você está longe de Deus. Se você não parou para ler a Bíblia, você está longe de Deus. Se você não parou para orar, mas orar mesmo, um secreto com Deus, você está longe de Deus. E aí a agrura vai te pegar longe de Deus. A circunstância adversa vai te pegar longe de Deus. Talvez o teu patrão tenha que te dizer, olha, infelizmente você vai ficar sob aviso prévio, porque a nossa indústria está cortando o custo. Longe de Deus, irmãos. É isso que é o recado aqui que o Pai está dando. Eu não quero um relacionamento só para você dizer, eu sou crente. Eu não quero um relacionamento para você ter um nível espiritual e ficar se gabando que tem mais relacionamento com Deus do que o teu irmão do lado. Não, meu irmão. É para você estar ajustado àquilo que Deus tem de propósito e não ficar refém das circunstâncias que podem te aparecer. Porque se você estiver perto de Deus, pode vir a morte, pode vir tribulação, podem vir anjos ou principados, podem vir poderes, podem vir coisas do presente ou do porvir. Você estará alinhado com o amor de Deus em Cristo Jesus. Nada te separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas isso eu repito, não posso fazer por você, assim como ninguém podia fazer por Jesus. Jesus o buscava, Jesus tinha esse apreço. Relacionamento com Deus. Por meio da fé, símbolo do que Jesus nos ensinou, faz-nos estar amparados e constantes no meio das situações em que todo mundo existe. Relacionamento com Deus é que sustenta você para crer no sobrenatural de Deus. Não é você só chegar e ouvir uma palavra de alguém, por mais espiritual que essa pessoa seja, você não vai ter subsistência suficiente para a sua fé se você não conheceu por relacionamento, por experiência própria. Assim é que demonstra a vida de Jesus naquela cruz, dizendo, por que o Senhor me desamparou? Eu estou estranhando. Por que o Senhor me deixou numa hora em que eu mais tinha agora uma necessidade? Então evoca ao relacionamento que Jesus tinha muito próximo com Deus. Mas perceba agora o detalhe, que eu faltei falar isso e eu não quero te confundir. Deus não desamparou Jesus. Deus se afastou do pecado. Porque naquele momento Jesus recebe todos os nossos pecados. Então Deus não pode coabitar com o pecado. Ele não está onde está o pecado. Em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo de número... Deixa eu ver aqui, para não errar. Porque senão depois fica gravado aí, a pessoa fala assim, esse pastor é saboteiro, ele só dá versículo errado, aí não dá não. Tem que tomar cuidado aqui, né? Observa aí, ó, capítulo, 1 de Coríntios, no capítulo, na verdade, ó, tá vendo? Essa coisa de primeira e segunda, muitas vezes me pega aqui, pega de roldão aqui, né? É 2 de Coríntios, no capítulo 6. 2 de Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, diz lá, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno. Então, quando o pecado é lançado sobre Jesus, Deus vira as costas para não enxergar aquele pecado, porque ele não quer nem concordância com o pecado,
Então ele dá as costas para o pecado, e dá as costas para o pecado no sentido de também não se importar com o teu pecado, porque agora ele está sendo pago em Jesus. Então, à medida que Deus vira as costas para Jesus e o desampara momentaneamente, por conta do pecado, repito, e não por causa da pessoa de Jesus, ele está dando um sinal. Eu e você, quando perdoados em Jesus, o Senhor não se lembrará mais. O Senhor não fará mais questão do meio de seu pecado. Olha que coisa gloriosa. Mas ainda dentro desse ponto de vista, a gente vê os judeus ali, fazendo crueldade com Jesus, porque havia um vaso de vinagre. E Jesus ali com sede, porque a morte por cruz não dava só asfixia, dava muita sede. E ao invés de darem água, porque eles podiam ter molhado o hisopo na água e dado a ele de beber, deram vinagre. Para que deram vinagre? No meu tempo de infância, que não faz muito tempo, tá bom, pessoal? Quando as pessoas desmaiavam, não tinha álcool, o que elas faziam? Pega o vinagre. Aí passava o vinagre, né, no nariz da pessoa para fazer o quê? Para a pessoa ter um ânimo, né? Recobrar, né, a vida, né? Então Jesus estava morrendo, literalmente morrendo. E eles não queriam deixar Jesus morrer. Então eles pegam, ao invés de mergulhar em água, eles mergulham no vinagre e dão para Jesus beber. Para fazer a crueldade uma resposta à incredulidade deles. Vamos ver se ele é Deus mesmo. Se Elias vier, ele é Deus. Se não é, ele vai morrer. E aí Jesus entrega o Espírito dele. No sentido de dizer, vocês não vão precisar ver agora. Vocês vão ver um que é maior que Elias. Porque no dia que eu ressuscitar, eu vou ficar aqui entre vocês e vocês vão me ver. A morte não me vencerá. É isso que eu quero dizer. Então, diante dessa situação, a gente percebe que aqueles que têm relacionamento com Deus vão crer nele por fé. Vão crer nele porque ele é misericordioso, porque ele é gracioso, porque ele deu a sua palavra. E Deus estava presente, Deus não abandonou Jesus. Porque no mesmo texto a gente vê que de alto a baixo rasga o véu do templo. Quem poderia rasgar um véu espesso, que dizem alguns historiadores, que tinha quase 3 polegadas de espessura. Gente, era um cobertor com 3 polegadas de espessura, que era com um fio só. Era uma tecelagem daquelas maravilhosas, né? E era uma cortina que não dava para ver o que tinha lá dentro. Então rasga de alto a baixo. Então esse de alto a baixo, quer dizer, foi Deus abrindo o caminho para todos os pecadores agora entrarem na presença dele. Porque o santo lugar, os sacerdotes entravam. No santo dos santos, o sumo sacerdote entrava. Então o ato de Jesus receber o pecado de toda a humanidade, agora concedera a oportunidade a todos nós, pecadores, a agora entrarmos na presença de Deus. Por isso que eu e você não precisamos mais de intermediário. Por meio do caminho vivo, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, eu e você podemos entrar na presença de Deus e nos relacionar com Ele por oração. Oração no Espírito. Entende o que eu quero dizer, meus irmãos? Está aberto o caminho, você só não vai se você não quiser. Ressurreição dos mortos, os milagres começaram agora a ser para aqueles que têm fé, inaugurou a época, né? Para aqueles que depositam fé, os milagres serão uma questão natural para a vida. Você e eu, se vivemos em comunhão, em relacionamento com Deus, milagre não vai ser esporádico, milagre vai ser um estilo de vida. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você pratica as Escrituras, repita comigo, na minha vida, milagre será natural. Porque eu estou vivendo num nível sobrenatural de relacionamento com Deus. Aleluia. E por fim, a sensibilidade das pessoas que foram demarcadas, como daquele centurião. E a Bíblia diz, nesse texto de Mateus 27, diz que muitas outras pessoas que ali estavam guardando o corpo de Jesus tiveram a sensibilidade para reconhecer que ele era o Filho de Deus. E essa sensibilidade está retornando agora para a nossa vida, por meio do Espírito Santo, meus irmãos. Então, se você tem relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai se mover em você. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age. Age nos seus momentos de temor, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de desespero de causa. Ouse fazer o que eu vou te dar agora de prática. Está triste? Está cabisbaixo?
Está naquele dia que você não sabe de onde veio a opressão. Então você também vai ver por onde ela vai embora. Então começa a orar. Fecha os teus olhos, aonde você estiver, começa a orar, mas ora com fervor, não ora porque o pastor mandou, ora com fervor, ora, meu Pai, em nome de Jesus eu estou aqui, eu estou sentindo isso, mas essa não é a tua realidade para a minha vida, eu me aproprio da realidade em Cristo, eu sou mais que vencedor, eu tenho temor do Senhor, e eu não aceito isso para a minha vida, eu reconheço que isso é trevas, e eu não vou me deixar refém dessa circunstância, em nome de Jesus. Em questão de segundos, você vai ser levantado. Sabe por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas onde você estiver. Você vai ver aquilo brotar de uma maneira tão poderosa que você vai dar testemunho aqui na próxima semana. Você vai dizer assim, funciona, não é coisa do pastor Sérgio, não, é coisa da palavra, porque a palavra de Deus diz que tem castas de demônios que só saem em jejum e oração. Então nós não podemos ter outra ação a não ser essa, de relacionamento com Deus, entende? Então diante dessa palavra que nós aprendemos aqui hoje, o que vamos fazer com ela? Vamos esperar o fim acabar? Como dizia o interiorano, né? Tem pessoas que estão esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado, né, escorado. Eu não tenho essa fé não, meu irmão. Eu tenho uma fé progressiva, eu quero progredir, amém? Eu quero avançar, mesmo que o mundo esteja em decadência, eu e você, por meio da fé em Jesus Cristo, por meio do ânimo do Espírito Santo, por meio do exemplo que Jesus nos deu, que é possível obedecer até o fim, é possível viver uma vida justa até o fim, é possível ter um relacionamento inabalável com Deus até o fim, e esse fim é para deixar um propósito, para deixar uma marca, um legado para os teus filhos, para as tuas gerações, para as pessoas que conviveram com você, meu irmão. Em o nome de Jesus, se levante ao menos, porque você tem uma responsabilidade de deixar uma marca de fé para os pequeninos que estão chegando. Se levante ao menos para profetizar a palavra, porque você tem um filho, você tem um sobrinho, você tem uma esposa, você tem ali pessoas que estão se inspirando no teu exemplo, porque você diz seguir a Jesus. Se levante, porque Deus espera isso de você. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Oh, aleluia. Aleluia. Pode parecer uma loucura dizer que em meio a tantas situações ruins que estamos enfrentando nesses dias, a sua vida tem um fim proveitoso. E que tudo isso está cooperando para Deus cumprir o propósito dele em você e através de você. Pode parecer isso loucura, mas esse é o tipo de loucura que o Evangelho propõe para nós. O Evangelho de Jesus é loucura por isso, porque ele contraria as circunstâncias, ele contraria o que você está vivendo, porque ele traz a promessa de Deus que por meio da fé é chamada a existência. Creia. Seguindo o exemplo de Jesus, o fim da sua vida, da minha vida, não será evitando a morte, evitando a tristeza. Não será dizendo até quando que eu vou sofrer isso. Não, mas promovendo vida. Vida após aquilo tudo que você já vivenciou e ainda mais. O Evangelho de Jesus um dia foi tido como loucura, sabe? Mas ele tem gerado vida por onde quer que ele seja pregado. E eu tenho certeza que gerou vida aqui para nós hoje. O Evangelho de Jesus quer a nossa vida sirva nesse tempo como loucura, quer a nossa vida sirva como sabedoria. O que importa é que o Evangelho de Jesus sendo vivido, é exemplo do que ele nos deixou, vai gerar vida para muita gente que está a começar de você, seus filhos, para todas as pessoas que estão ao seu redor. Feche seus olhos. Quero orar por você em nome de Jesus.